Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais uma live a partir de nossas casas. Nós temos procurado levar o Evangelho dessa forma mais distribuída, né, disseminando a palavra de Deus através de Jesus e do seu Espírito, usando as mídias digitais, né? Os novos tempos, a pandemia, meio que empurraram muitas vezes as igrejas a fazerem essa opção, mas não é uma opção ruim, é uma opção que na verdade tem a possibilidade de alcançar mais vidas e mais pessoas. A todos aqueles que se reuniam ali no nosso lugar, no nosso prédio, né? Nós sabemos que nós continuamos juntos também, temos nos encontrado através das nossas reuniões também via Facebook, virtuais. E esse que é o ponto, né? É o ponto da vida cristã, a gente continuar em comunhão, a gente continuar nos estimulando e nos apoiando uns aos outros na vida do Evangelho, aquela vida, aquele caminho proposto por Jesus. Hoje não vai ser diferente, nós temos aqui então a continuidade da série das parábolas. Vocês se lembram que, né, a gente já tem tido a parábola do joio e do trigo, a parábola do, do trabalhador da vinha, que foi apresentado pelo Filinto. Tivemos também o pastor Sérgio apresentando ali a parábola ou a comparação do construtor, né? Do construtor, ele, ele é prevenido, né? Na verdade, né? Do construtor que não desatento, né? Com a sua construção. E eu vou continuar hoje, né? Na série, e só repassando com vocês, né, o porquê das parábolas. Ainda tenho aqui alguns slides da primeira apresentação que eu fiz no começo da série, onde ali em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, Marcos relatando ali o que Marcos mesmo tinha aprendido de Jesus. A gente sabe que Jesus falou com suas próprias palavras isso, mas aqui é Marcos dizendo que Jesus falava o seguinte, com muitas parábolas, né, semelhantes a esta que ele tinha acabado de falar. Jesus lhes anunciava a palavra, né? Lhes anunciava como era Jesus, como era ele mesmo, como era Deus, como era o espírito daquilo que todos os antigos profetas e os antigos pais da fé do povo de Israel também tinham, né? A gente sabe que existe, na verdade, esse espírito de Jesus ali presente desde a criação, desde a criação. Jesus ele transcende, né, a localidade, ele transcende, ele vai ao coração, né? Por isso que tem também aqueles da ordem de Melquisedeque, né, que adoravam o verdadeiro Deus, sem nunca terem, na verdade, sido parte do povo de Israel, ou sido atendidos, vamos dizer assim, pelo Jesus histórico, né? Mas o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus está presente, na verdade, através da história. E aqui Jesus presente ali no meio do povo, quando ele pregava, quando ele falava, anunciava a palavra, ele usava parábolas, porque ele estava ali tentando falar a verdade o tanto quanto eles podiam receber, né? É interessante essa frase também, porque foi Jesus que falou isso para Marcos, e Marcos entendeu isso. Ele falou assim: olha, eu não posso, né, falar a verdade abertamente ao povo, porque eles não creem. Eles não creem. Então, primeiro você precisa crer em Jesus. Se você crer em Jesus, aí sim você tem mais crescimento. Você vai, na verdade, ser
batizado do Espírito dele, você vai estar imerso naquilo que ele estava tentando pregar ali e converter corações. Converter corações. Ele, como está dito aqui em Marcos, ele não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, né? Quando, porém, estava a sós com os discípulos, explicava tudo. Quando você está em intimidade com Jesus, quando você está num relacionamento onde você está querendo saber mais, onde você está querendo entender mais, ele explica. Ele explica. A Bíblia está aí para isso, tá? Os evangelhos estão aí para isso. É muito simples você ler o Evangelho e você tem que estar com o coração puro e simples ali, querendo, na verdade, receber de Jesus. Agora, se você não quer, é complicado, né? Se você não quer. Ele coloca a parábola exatamente porque eu tentei também explicar ali o propósito das parábolas, né? Que Lagrange, que é um filósofo, disse que é ativar a imaginação, provocar a curiosidade, fazer a audiência refletir, né? Buscando o significado, né? Para que o ensino seja mais profundo e permanente. Ora, Jesus estava ali jogando parábolas, né? Colocando parábolas, jogando sementes nos corações das pessoas, né? Pregando. Essa era a pregação dele. Essa era a pregação, né? Infelizmente, realmente, olhos que viam não queriam enxergar, né? E ouvidos que ouviam também não queriam ouvir, não queriam entender. Não queriam. É uma questão de querer. É uma questão de você crer na mensagem, né? Por isso que ele fala ali que a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios. Eu estou aqui, ele estava falando. Eu estou aqui para revelar. Eu vim revelar os mistérios que vocês têm, a curiosidade, esse anseio no coração de se relacionar com Deus, né? Quem é Deus? Por que eu vim a este mundo? Né? Porque esse Deus que me contaram, que me disseram sobre ele, parece um Deus zangado, parece um Deus cruel. Jesus veio, vocês ainda têm dúvida? Eu vim aqui esclarecer para vocês, dar revelação para vocês. Então, sigam o que eu estou vivendo, sigam o que eu estou dizendo. Esta é a verdade. Vocês podem ter recebido um Deus distorcido, tá? E vocês estão com os olhos fechados para a verdade. Porque talvez cansados da mentira, talvez cansados de serem enganados, muitos ventos e doutrinas, muitas vezes o diabo, usando de coisas semelhantes ao que Deus quer fazer, faz outra coisa, né? Eu já falei do joio e do trigo, hoje eu vou ter até um slide que compara também sobre o que eu vou falar, voltando à história do joio e do trigo, mas é essa que é a história do Evangelho, é a pregação da verdade, é Jesus esclarecendo a verdade de Deus para as pessoas bem intencionadas, para as pessoas que querem aprender, que querem entender, que querem saber mais de Jesus. Se você não quer, tá tudo bem. Eu preguei sobre o joio e o trigo no começo só para alertar, na verdade, todo mundo de que vai haver um julgamento, né? Existe um julgamento final. A eternidade, ela é um lugar maravilhoso para aqueles que são do bem, né? Infelizmente, ele é um lugar de tormento para aqueles que têm o coração mau. É assim que é, né? É assim que é e é assim que eu creio. É assim que eu sinto a presença de Deus aqui entre nós e a possibilidade, na verdade, de salvar almas que estão caminhando para essa eternidade de tormento, né? Então, que Deus possa abençoar essa pregação de hoje, colocando realmente no coração de quem estiver ouvindo aí mais essa palavra da verdade de Jesus, de que ele trouxe para nós, para que os corações se convertam. Vejam bem, ele continuava tendo, ele falou assim, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de salvação.
Todos nós precisamos de salvação, todos nós precisamos crescer em santidade, crescer em espiritualidade, sabendo ter um relacionamento cada vez mais forte com Jesus e com Deus. Esse é o alicerce, essa é a pedra fundamental que vai dar, na verdade, a nossa estabilidade emocional, psicológica, tudo aquilo que é necessário para uma vida abundante, a vida abundante de que Jesus fala. Amém? Então, dentro dos temas ali que a gente sabe que existem nas parábolas, hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro, né? A palavra do rico e Lázaro. Existe um contexto da parábola do rico e Lázaro, ali em Lucas 16, de 13 a 15, vocês podem ver a preparação, vamos dizer assim, do contexto da parábola, né? Jesus estava falando sobre o amor ao dinheiro, tá? E ele falou que você não pode servir a dois deuses. Você não pode, na verdade, estar sendo guiado pelo amor ao dinheiro e pelo amor ao Deus do amor verdadeiro, ao Deus do amor absoluto, ao Deus que é o amor, né? Você colocar o amor, na verdade, abaixo do dinheiro é que está completamente errado e, na verdade, é impossível de fazer. O que ele está dizendo é o seguinte: você está seguindo o dinheiro. O seu coração está guiado, tá, por motivos ou de ganância, ou de acúmulo, né, ou de se aparecer para a sociedade, ou de se mostrar, né? E ele está dizendo o seguinte: você não pode servir a Deus e ao dinheiro, tá? A entidade aqui espiritual é Mamon. Mamon quer dizer o Deus da riqueza. Deus da riqueza é a mesma coisa que você falar que tem o Deus do casamento, o Deus casamenteiro. Então você vai para ele e pede o casamento, que ele te dá o casamento. Isso é paganismo, isso é chamado paganismo, tá? Nós temos um só Deus, é esse Deus que nos dá tudo. Se ele quiser te dar um casamento, ele te dá um casamento também. Ele vai dar um casamento, ele vai achar, vai ter um toque no seu coração dizendo: essa é uma pessoa que é boa para você ser parceira, que é boa para você ser companheira, que vai ser boa com você e você vai ser boa com ela pro resto da vida. Não adianta você ficar pedindo para o santo casamenteiro. Assim como não adiantava para os babilônicos ficarem pedindo para o Deus do dinheiro para darem a eles riquezas. Por quê? Porque Deus foi o que criou as riquezas. E Deus é o único que tem todas as riquezas em suas mãos, né? Então, você não pode, na verdade, achar que existe um Deus que é um Deus todo-poderoso, né? E achar que, na verdade, essa parte ele não controla. Essa aí é uma outra entidade que controla, né? O dinheiro é controlado pelo seu governador, ou ele é controlado por você, né? Ou ele é controlado pelos ricos, por aqueles que têm muito dinheiro. Não, ele é controlado por Deus. Ele é controlado por Deus. As riquezas são controladas por Deus. A questão é você saber o que são essas riquezas, né? Então, os fariseus que amavam o dinheiro, está dito aqui na Bíblia, eu só estou lendo, tá? Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Zombavam. Eles, antes de entrar no que Jesus respondeu, você quer ver uma zombaria típica de quem ama o dinheiro e zomba de Jesus? É dizer o seguinte: você não é rico. Como é que você pode falar essas coisas? Ninguém vai acreditar no que você fala. Você não teve sucesso na vida. Então, para você ser influente, você precisa ter dinheiro. As pessoas só vão acreditar no que você fala quando você for um milionário. É. Essa, mais uma vez, é uma mentira de Satanás. Tá? Satanás, pegando uma coisa muito parecida com o que Jesus falou, fala uma coisa paralela que não te leva a uma vida plena. Te leva a uma vida de escravismo. Você se torna escravo do sucesso, do dinheiro,
de tudo isso que você acha que vai, na verdade, trazer a sua influência positiva para a vida das pessoas. Você vai conseguir, veja bem quanto bem você vai poder fazer das pessoas se você for rico. Então, os fariseus pensavam assim, eles amavam o dinheiro e falavam assim: que isso, Jesus? Tá? Você está falando besteira, como é que eu não posso servir a Deus, servir o dinheiro? Tá tudo bem, tá acomodado, tá na nossa equação já. Nós somos judeus que adoramos a Deus. Nós vamos ao templo, nós damos o dízimo, tá? E não tem problema nenhum a gente também ser rico e adorar o dinheiro, tá? Nós podemos conciliar essas coisas, tá? Satanás dizendo. Por quê? É o mestre, né, de fazer aquilo que não é parecer que é. Parecer que é. Jesus respondeu o seguinte para eles: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Sabe toda essa parafernália de usar a marca de grife, de ser ricaço, de usar o carro, né, para você, na verdade, se aparecer perante os olhos de quem está te vendo, essas são outras pessoas. Você vive para as outras pessoas. Vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens. E veja bem, eu não estou passando por cima aqui do aspecto de que Jesus estava falando sobre justificação. Ele estava falando sobre salvação. Tá? Mas ele estava falando também que ninguém, tá, que se acha o tal procura salvação. Porque ele acha que não precisa. Não precisa, eu sou rico. Eu tenho. Eu cheguei ao topo. Eu tenho sucesso. Preciso ser salvo de quê? Aí ele explica. Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. É simples assim. É simples assim. Como diria o nosso amigo Paulo, né? O pastor Paulo e também o nosso amigo Caio. É simples assim. Aquilo que tem muito valor aos homens é detestável. O que Jesus falou que era, na verdade, quem que seriam os primeiros? Ele também falou quem que é o maior no reino de Deus? Quem que é aquele que você deve olhar e falar assim, ó, eis aí uma pessoa de sucesso, aquele que serve. Aquele que serve. Esse é o maior no reino de Deus. Aquele que serve. Não aquele que acumula riquezas. Não. Tem nada, nada de grandioso nisso. Não tem valor nenhum para Deus. Não tem valor. Jesus está dizendo aqui com todas as letras, aquilo que tem muito valor para os homens é detestável aos olhos de Deus. E se você conhece Jesus, você sabe do que ele está falando. Ele já tinha falado sobre servir. Servir é mais importante. Você é útil nessa vida se você serve. Se você está aqui só para você mesmo, você é um lago que não deságua em lugar nenhum. Você vai ficar salgado, nem peixe vai viver dentro de você. É simples, tá? Mas Jesus falou isso para fariseus que estão com o coração simplesmente duro e fechado, tá? Então, para esses que ele sabe que estão com o coração duro e fechado, é difícil você falar a verdade. Muito difícil. Normalmente vai haver inúmeras justificativas no coração da pessoa dizendo o seguinte: não, mas isso não é bem assim. Não é bem assim. Eu tenho que ter uma justificativa para fazer o que eu faço. Porque, nossa, é tão bom para mim. Né? É tão bom, é tão satisfatório você ter dinheiro, você ter abastança. Então, para tentar fazer refletir
sobre isso, Jesus conta a seguinte parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Pintou o cenário, eu até pus ali uma, uma gravura de que muitos artistas, obviamente, inspirados em poucas palavras ali, porque a parábola tem, né, as parábolas, as paródias, as metáforas, elas têm essa possibilidade, né? Os artistas, eles em geral, eles expressam muito mais do que o que está escrito. Aquela figura ali, ela tenta expressar muito mais do que o que está escrito. O Espírito de Jesus quer falar com você muito mais do que o que está escrito. Ela está dizendo o seguinte: o homem que tinha, ele usava a roupa de grife, ele usava o luxo, ele tinha de tudo, tá? Eu diria mais, se você comparar no contraste ali com o Lázaro, que a gente vai ver daqui a pouco, ele tinha saúde. Ele tinha. Ele tinha saúde. A gente vai ver depois como é que a saúde é dado por Deus. Tudo que esse homem tinha era dado por Deus. O problema está no coração. O problema está no coração. Continuando a parábola. Diante do seu portão, no portão do homem que vivia no luxo, fora deixado um mendigo. Fora deixado um mendigo. O mendigo não estava passando por ali e resolveu se encostar no rico. Não é isso que está dito. Algo fora, talvez até do controle dele, tá? Deixaram ele ali. E ele era o quê? Mendigo. Sabe a definição de mendigo? É aquele que vive de esmolas. Ele vive da bondade dos outros. Tá? Note que Jesus não está olhando e ele nunca olha por que ele chegou nessa situação. Por que ele chegou? Por que o samaritano estava lá todo batido, bateram nele? Por que bateram nele? O diabinho em nós sempre procura, na verdade, olhar para essa situação e buscar alguma justificação para, em você vendo a condição em que se encontra a pessoa, você não precisar ter misericórdia. Passa reto. Por quê? Isso aí é culpa dele mesmo. Eu olhei para o passado dele e vi que ele tomou atitudes erradas. Eu olhei para o passado dele e vi que ele cometeu pecados. Isso é culpa. Fantástico, gente. Fantástico. E o rico, por contraste? Ele é rico porque ele tomou todas as decisões certas? Ele é rico porque ele foi abençoado? Ele é próspero porque ele não tem pecado? Vamos ver. Vamos ver o que Jesus diz sobre essa situação toda. Ele não está olhando como que a pessoa chegou nessa situação. Eu vou falar um pouco mais tarde, mas a graça é incompreensível para as pessoas. É isso que é você agir com misericórdia, ter graça no coração. É o homem que é rico agradecer pelo que ele tem. E o que ele tem não serve para ele acumular, serve para ele ajudar. E a pessoa que está ali em necessidade, você não julga por que ela está em necessidade, você atende à necessidade. Você pode achar desculpa que você quiser, mas não é. O seu coração vai ser feito daquilo que você faz. Tá? O coração dos homens é sempre assim.
Por isso que o Evangelho fala com você o tempo todo, para você olhar para o seu coração, ver o que está acontecendo ali dentro. Continuando a parábola, ele foi largado ali com um mendigo, o nome dele era Lázaro, coberto de chagas. Quer dizer, não só ele não tinha mais praticamente, ele não teve controle sobre a própria vida, o destino dele, largaram ele ali, colocaram ele ali, ele foi deixado. Ele era mendigo, ele dependia da bondade dos outros, tá? E ele não tinha saúde, não tinha saúde. Ele estava coberto de chagas. Ele, o desejo dele, olha só, o desejo dele era comer qualquer coisa que caía da mesa do rico. Qualquer coisa. A situação dele era tão calamitosa que os cachorros vinham lamber as suas feridas. Sabe o que é que o cachorro faz ao lamber a ferida? Ele tenta curar. Ele tenta aliviar. Essa que é a verdade. Instintivamente, se você vê um cachorro com um machucado e ele tentando lamber, tá? Ele está ali, na verdade, protegendo de bactéria, protegendo de infecção, porque a saliva da gente, tá? Ela é muito saudável. Ela ajuda na digestão, ela tem bactérias boas, tá? Ela mata as bactérias ruins, tá? O processo digestivo já começa aqui. E todos os animais têm na saliva. E o cachorro foi ali lambendo a ferida instintivamente. A situação da pessoa era tão ruim que ele está dizendo o seguinte: até um animal ajudava uma pessoa dessa. Até um animal, instintivamente, não ia deixar ele com aquelas feridas ali sem fazer alguma coisa. Está bem pintado o quadro? Muito bem. Aí chegou um dia em que o mendigo morreu. Anjos o levaram para junto de Abraão. Interessante porque ele vai falar depois, o rico também morreu. Jesus já leva para o extremo, só para você ficar pensando, todo mundo vai morrer. É o tal do assunto que ninguém gosta de falar, mas é implacável e o destino de todo mundo. Você que é rico, você que é pobre. Você que vive no luxo, você que vive da bondade dos outros. Você que tem saúde, você que não tem saúde. Você vai morrer. E você não sabe o dia, você não sabe a hora. Jesus fala sobre isso também. Louco, essa noite mesmo te levarão a sua vida. E para quem vai ficar seus bens? Não é essa parábola, mas só para vocês entenderem que você lendo a Bíblia, você sabendo o que Jesus é, você vai começando a entender o que ele quer dizer com isso. E ele falou seio de Abraão, levou outras versões falam seio de Abraão. Os anjos levaram para junto de Abraão. Tá? Por quê? Porque ele está falando com um fariseu. Ele está falando com quem, na verdade, via isso como sendo o paraíso. Eles tinham já essa ideia de que então o espírito de Lázaro agora está com Deus, assim como Abraão está com Deus. Eles, isso aqui, tá, é de Jesus para judeus. Mas a gente pode, com toda certeza, eu posso dizer para vocês, este mendigo então subiu aos céus, tá? E foi ter com Jesus. Como Jesus falou também para o homem, para o ladrão na cruz que estava junto com ele lá. Né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é isso que está escrito aqui, quer dizer a mesma coisa.
Lázaro então morreu e foi ter com Jesus no paraíso. O rico também morreu. Foi sepultado, como todo mundo. Mas no Hades, onde estava sendo atormentado. O Hades são as profundezas. O Hades ele vem, na verdade, aqui do grego. Né? Eles também entendiam que, ou tinham pelo menos esse conceito, de que havia, na verdade, um lugar onde não há luz, um lugar de escuridão. O Hades, o abismo. Onde estava sendo atormentado. Ele estava sendo atormentado agora. Essa tormenta, a gente pode até contrastar dizendo o seguinte: essa tormenta é a tormenta da eternidade, sem ter aquelas riquezas materiais que você achava que era a solução para a sua vida. Agora você, dependendo simplesmente das coisas eternas no seu coração, dizendo para você o seguinte: não valeu nada. Não valeu nada. Eu devia ter tido misericórdia de Lázaro. Quem sabe agora eu ia estar com ele. É bom estar com Lázaro. Olha só, ele está com Jesus. Eu não estou. Então ele estava sendo atormentado, olhou para cima, viu Abraão de longe, com o Lázaro ao seu lado, e chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Água, para o judeu, né? Purificação. Limpa a minha língua, a minha boca. Pede para ele, que está aí com você, para purificar a minha língua, para tirar esse tormento de todas as mentiras que eu falei. Que eram mentiras só para enganar pessoas, para eu ficar mais rica. Me tira desse tormento. Estou sofrendo muito nesse fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu boas coisas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre você e nós tem o abismo. Você está no fundo do abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Não conseguem. Simplesmente a dureza do coração e essa petrificação e essa autojustiça, tá? Não dá para você depois, na eternidade, falar o seguinte: ah, que pena. Eu tenho a tormenta agora de tudo aquilo que eu fiz e não tenho um coração aberto à graça de Deus. E é interessante que depois que ele viu tudo isso, né, vamos dizer que caiu a ficha, ele respondeu: Então te suplico, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Tipo assim, não, fala para eles que o inferno é real, que o céu é real, tá? E que eu não gostaria que eles viessem para cá. Isso foi o que eu preguei quando eu falei sobre joio e trigo. Foi o que Jesus falou. O inferno é real, o céu é real.
Mas, agora, a pessoa que está sofrendo está falando, manda ele falar para os meus irmãos. Sabe o que ele falou? Mas eles têm Moisés e os profetas. É interessante que mesmo aqueles que têm a lei, não veem que a lei apontava para tudo isso que Jesus está dizendo. Apontava para a necessidade de arrependimento e salvação. João, primo de Jesus, veio antes de Jesus dizendo: arrependam-se, arrependam-se. Os caminhos de vocês não estão certos. Os profetas falavam isso. Eles escutaram. O povo de Israel escutou. Você escuta. Se alguém, ele diz o seguinte: se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão falou: não, eles não ouvem os profetas, não. Tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite alguém dos mortos. Vocês sabem da história, não desse Lázaro, do outro, que Jesus ressuscitou dos mortos? Quando ele fez aquilo, foi o ato final de heresia para os fariseus. Foi dali que falaram assim: não, precisamos matar esse cara. Precisamos matar porque assim não dá. E ele está dizendo: não adianta, nem que eu ressuscite alguém dos mortos, vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Está aqui a parábola inteira, falando para quem? Falando para aqueles fariseus que começou com a história do dinheiro. Ele contou a parábola dizendo que essas riquezas e esse dinheiro e essas roupas de linho, tudo, não tem importância nenhuma para Deus. Que aquele rico de púrpura, tá, tinha um coração tão miserável, que até um cachorro faria algo melhor para Lázaro do que aquele rico. É uma parábola. É uma parábola. Resta saber se nós podemos agora refletir sobre essa parábola. E refletir e sentir aqui no coração. A parábola ela sempre vai ter, então, esses aspectos de para fazer você meditar em introspecção, ver se muda alguma coisa. Ver se muda alguma coisa. Ver se você se questiona. A primeira coisa que a parábola faz é um contraste. Olha o contraste. São categorias distintas. Lázaro, a palavra Lázaro quer dizer ele Eleazar. Quer dizer, Deus me socorre. Deus me socorre. O nome dele quer dizer isso. O rico é rico. A própria palavra o rico não quer dizer nada. Quer dizer uma categoria que é o seguinte: eu tenho coisas. Eu sou rico. E lembre-se que é nesse sentido que está sendo falado. Porque Jesus fala de riquezas da eternidade, riquezas do reino de Deus. Esse aqui não, esse aqui é o rico das riquezas materiais, das riquezas deste mundo, das riquezas do jeito que as pessoas pensam, da riqueza da influência pelo dinheiro, da riqueza da influência pela roupa de grife, da riqueza que não tem valor nenhum para Deus, da riqueza que não vem pelo servir, da riqueza que não vem pela compaixão. Ele não precisa de nada. Não precisa de nada e não dá nada. É meu. Fui eu que consegui.
Contraste. Lázaro abandonado. Está dito ali. Foi largado ali. Ninguém mais se preocupa com ele. O rico, famoso, adulado, certamente visível, certamente frequentando os lugares onde ele é o centro das atenções. Aquele outro, que atenção? Vai dar atenção para quê? É um pobre coitado. Está lá, pobre, sem saúde. Não trabalhou, não guardou dinheiro para aposentadoria, não comprou seguro de saúde. E agora? Agora está lá. Melhor morrer. Que nem a esposa de Jó, né? Falou para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Lázaro, Deus me socorre. O Lázaro coberto de chagas, o rico vivendo no luxo. Talvez até com massagista, né? Lázaro na miséria, o rico na abastança. Lázaro, esse, abandonado, cheio de chagas na miséria, morreu e os anjos levaram. O rico, esse que não precisa de nada, é famoso, vive no luxo, na abastança, morreu, ficou no tormento. Muito possivelmente não tem nenhum gozo no coração dele para trazer alegria. Porque se a alegria está nas coisas materiais, que gozo há nisso depois que você morre? Por isso que Paulo diz lá: lutei a boa luta, combati o bom combate. Agora eu vou para o abraço. Por isso que os anjos receberam Lázaro. Jesus também, quando começou a parábola, falou para os fariseus: Deus conhece o seu coração, ele falou. E ele, Jesus, que é Deus, que também conhecia o coração deles. E foi para o coração deles que ele mandou essa parábola. Tá? Ele mandou uma parábola dizendo como é que o coração das pessoas estão. E eu coloquei aqui o coração do trigo e do joio, o coração dos filhos da luz e o coração dos filhos das trevas. E vejam bem, eu não estou tentando colher joio, eu não estou tentando separar joio. Deus vai fazer isso. A palavra é função do Espírito fazer isso. Mas Jesus falou para pregar, então Jesus falou: falem a verdade. A verdade é essa. Satanás vive plantando joio. Satanás vive plantando engano. E o trigo? O trigo que vai ser bom, a colheita é aquele que vai ser, na verdade, coletado e colocado nos celeiros celestiais. Aquele que vai junto para o seio de Abraão. Aqueles que vão, na verdade, a eternidade viver junto a Deus. Esses têm um coração que dependem de Deus. Vivem na dependência de Deus. A oração é a dependência de Deus. Esses são filhos da luz. São filhos que falam: olha, eu estou orando aqui porque eu queria isso aqui, ó, mas que seja feita a sua vontade. Como Jesus falou: olha, francamente, eu não quero morrer na cruz, horrorosamente, com muita dor, muito sofrimento. Se for possível, afasta esse cálice, mas que seja feita
a sua vontade. Então, o coração do filho da luz, ele é dependente de Deus. O dos filhos das trevas, eles têm justiça própria. Eles têm justiça própria. O que faz a paz no coração deles é porque eles conseguiram fazer alguma coisa. Eu me livrei do pecado, eu nunca pequei, eu dou meu dízimo, eu fiz isso, eu conquistei o meu dinheiro, eu conquistei o meu espaço no meu trabalho, na sociedade. Eu. Eu me fiz justo porque eu segui a lei. Homens que seguem a lei, justiça própria, por não reconhecerem que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Coração humilde, contrastado com o coração arrogante. Ele falou isso, ele falou, olha, Jesus está dizendo, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração ali, ó, do Lázaro. Humilde. A única coisa que ele queria era comer as migalhas que caíssem da mesa. Não é muito. Para a condição que ele estava. Migalha, desde que tivesse ali um pouquinho de energia, um pouquinho de proteína para ele viver, talvez. Contrastado com o espírito da arrogância. Arrogância. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E eu tenho para mim mesmo. E eu quero para mais. E eu quero só para mim e para os da minha família. Você vê que ele... Interessante, às vezes, a gente pensar assim, poxa, mas o homem rico, interessante, ele foi depois para o tormento, olha, ele lembrou do pessoal da família dele, devia ser um cara, um bom cara para a família, né? Ah, acredito, um bom cara para a família. É egoísmo coletivo, né? É só o que é bom para mim e para minha família. Principalmente porque é minha família. Os filhos da luz sofrem injustamente. Sofrem injustamente. As condições desse mundo, as condições em que Lázaro estava, tá, não são, na verdade, né, em muitas vezes, uma condição que ele quisesse, que ele desejasse. Coisas acontecem. O mundo jaz no maligno, o mundo é caído. E as pessoas sofrem por injustiças, por poderes e potestades que querem, por exemplo, invadir um pedaço de terra para roubar riquezas. Vão lá e matam, escravizam. Ele queria isso para a vida dele? O Lázaro, possivelmente, vamos mais uma vez extrapolando um pouquinho sobre a parábola, jogado fora da sociedade, tá, por causa da sua condição física. Não era isso que ele queria, não. E a condição física? Vou aqui, mais uma vez, extrapolar um pouquinho, não é isso que é dito no texto, mas vamos dizer que ele tinha lepra. É culpa dele que ele tem lepra? Naquela época não se sabia o que era lepra. Não tinha cura para a lepra. Hoje, nós sabemos o que é lepra e nós podemos curar a lepra. Nós podemos tratar a lepra. Mas a culpa não é dele. Você está numa condição de que você tem um problema cardíaco, de que você tem um problema disso, um problema daquilo. Você sofre.
Sabe o que acontece com os filhos das trevas nessa relação de coração e de sofrimento? Não tem misericórdia. Não tem misericórdia. A misericórdia diria para o seu coração fazer como o cachorro. Vai lá e pelo menos trata. Alivia o sofrimento. Faz o que você pode. Faz o que você pode para aliviar o sofrimento. Faz o que você pode para evitar que uma pessoa se contamine. Faz o que você pode para um ente querido não morrer. Ou não sofra, ou que não tenha sofrimento. Eu não vejo a morte em si como uma coisa ruim. Você pode ver. O Lázaro morreu e foi ter com Jesus. Muitos morrem e vão ter com Jesus. O problema é a falta de misericórdia. Você tem que ter misericórdia até o último minuto de vida da pessoa. Todo médico, todo problema ético em torno da medicina tem a ver com isso. Qualidade de vida. Você cuidar para que a pessoa tenha alguma qualidade, alguma dignidade, enquanto está vivo. E finalmente, ali nas fases da parábola, né? Primeiro aquele contraste da condição, depois aquela análise profunda do coração, e finalmente a clareza da mensagem da consequência eterna. De que adianta a religião na eternidade? De que adianta? Você viu isso aí no diálogo ali entre o rico e Abraão. O rico falava o seguinte: tem misericórdia de mim. Ele falou assim: agora? Agora? Aqui no mundo, onde tem corpos sofrendo, onde tem vida material, onde tem alma, onde tem organismos, onde tem relacionamentos, você não teve misericórdia. A misericórdia não estava em você. Ela transcendeu junto com você. Agora não tem jeito. Você vai exercitar misericórdia o quê? Entre anjos? É isso que você está pensando? Que você vai se salvar na eternidade porque lá você vai ser misericordioso? Lá não precisa. Lá toda lágrima vai ser enxugada. Toda dor vai cessar. Lá não existe o sofrimento. O outro pedido que ele fez é o seguinte: avise os outros que o inferno existe. Avise, olha, eu estou aqui agora nesse tormento e ele, dentro dessa consciência, ele fala, mais uma vez, só para a família, tá? Fala para minha família lá, vai lá, avisa para minha família. Ele não quer salvar o mundo, ele não quer salvar outras pessoas. A família dele, vai lá e fala para eles que o inferno é real. A resposta foi: o aviso já foi dado faz tempo. O aviso já foi dado faz tempo. Cada profeta que Deus levantava e falava para o povo: vocês estão indo para o inferno. Eles não falavam exatamente assim, mas vocês podem ler, que vocês vão entender o que eu estou falando. O que o povo fazia? Endurecia o coração. E mais uma vez o profeta falava: Deus não se agrada disso.
Vocês estão indo para o inferno, em outras palavras. E o povo? Mata o profeta. Jerusalém é conhecido como o cemitério dos profetas. Não é isso? Adianta você pedir para avisar? Você não acredita. Aí ele fala o seguinte, mas então, se eles não acreditam, faz algo para eles acreditarem. Faça assim, pô, manda um cara dos mortos falar com eles. Já pensou? Lázaro ir lá pessoalmente falar com eles. Ele falou assim, não adianta. Eu posso trazer um morto da sepultura. Eu ressuscitei dos mortos e vocês não acreditam. Essa parábola aqui é minha, tá? Porque Jesus, quando estava falando isso, ele não tinha morrido ainda. Mas eu posso dizer hoje, para você. Você não crê? Pois é. Depois, quando tiver no Hades, quando tiver no abismo, quando tiver com a consciência pegando fogo, que não tem nada que possa ser feito, não diga que não foi falado. E não diga que você só não escutou porque não tinha nada que fizesse você crer. Crer no quê? Palavras ao vento? Pregadores, homens como eu, pessoas pecaminosas, pessoas em pecado. Por que eu vou acreditar? Porque foi Jesus que ressuscitou dos mortos. Porque foi Jesus que ressuscitou Lázaro. Porque foi Jesus que contou essa parábola. Porque foi Jesus que morreu na cruz, sem pecado. Porque veio da autoridade de Jesus. Você pode não crer? Pode. Eu sinto muita tristeza por você. Voltando ao motivo das parábolas, para quem tem fé em Jesus, muito será dado. Em grande quantidade. Para quem não tem, até o que tem será tirado. Essas palavras, essa pregação, todas aquelas que você escuta na internet, de outros pastores, aquela outra igreja que você vai, aquele outro pastor que você adora a pregação dele, não adianta nada. Vai ser tirado. Porque você não acredita. Se você acreditar, você vai procurar o relacionamento com Jesus. Você vai tentar conhecer o Jesus dos evangelhos. Você vai escutar o que ele fala. E você vai falar: isso é para o meu bem. Isso é para mim. Meu coração precisa disso. Eu vou viver disso na eternidade, aqui e na eternidade. Eu vou ser parte do reino de Deus. Eu não vou viver como um pagão que vive aí adorando Deus A, Deus B, pedindo para santo, indo pedir para morto me ajudar, fazendo milagres e coisas que Jesus mesmo falou, eu só fazer isso para vocês saberem que eu sou Deus. E daí crerem em mim. E daí acreditarem nas minhas palavras. E daí acreditar que céu e inferno existe. E daí se converterem dos seus maus caminhos. E daí ter misericórdia, ter amor, ter gratidão no coração.
Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Eu fico aqui de novo com a frase de Inácio de Loyola, conhecido como o Santo Inácio, que ele também já tinha chegado a essa conclusão. Conclusão essa que ele chegou lendo e tendo relacionamento com Jesus. Conclusão essa que a gente chega à conclusão, que a gente vai pensando, mas que Jesus já sabia. Por isso ele falava por parábolas. Reflitam nas palavras de Jesus. Elas são simples. Examinem o coração e que haja alguma conversão, algum arrependimento e que isso possa te trazer salvação. Amém?